Gente, bom dia, mais um dia juntos. Hoje, estou fazendo nosso almoço. Você lembra que eu ganhei um couve-flor bonito? Então vou fazer uma receita com couve-flor e uma carne. De novo, eu acho que outra vez essas receitas vai ter muitas dicas, muitas técnicas, como sempre. E mais que tudo, essas duas receitas são super efetivas para mim, porque são duas receitas que o meu pai fazia. Fazia quando eu era criança, então tem esse saborzinho de criança, então é muitas lembranças boas. Então vou fazer um steak à l'ail, que a gente chama, que hoje eu vou usar entrecôte, eu adoro entrecôte, que é super marmorizado, como você pode ver, e pode usar qualquer tipo de carne para fazer um bife, como a gente fala aqui, fazer um steak. E esse steak à l'ail, não sei de onde que inventou meu pai, porque tem nada de clássico. Com tudo, eu diria, minha formação, eu nunca vi um steak à l'ail feito desse jeito, mas enfim, eu adoro. E puis a gente vai fazer também esse couve-flor que meu pai fazia, que chamava a polonesa. Eu achava que tinha inventado esse nome. E finalmente, ontem, quando eu falei, vou fazer esse negócio do meu pai, eu fucei, realmente essa receita existe lá na Polônia, uma forma que as pessoas polonesas comem como couve-flor. Muito simples. Couve-flor cozida, estou cozinhando com água fervendo, sal, eu vou só verificar se está cozido. Ele está então aqui você vê, aqui vai sempre ficar muito mais firme o talo aqui. O que você tem que olhar é aqui, senão vai desmontar tudo. Olha, para mim está cozido. Então o que eu vou fazer? Eu vou já retirar ele da água fervendo, tá? Vou dar uma resfriadinha rapidinho. Eu não vou resfriar muito, não preciso, só quebrar a cocção para poder manipular ele depois. Só quebrar a cocção e eu deixo ele aqui. O que vai nesse couve-flor? Gente, muito simples. Vai ovos cozidos. Você lembra? 10 minutos. Vamos ver. Estou acertando os ovos cozidos. Ainda bem, gente. Ovo cozido, picado grosso. Pode picar grosso. Pode picar grosso, não tem problema. É bem caseira, na verdade, né? É bem uma receita de casa mesmo. Nunca fiz no restaurante, comi esse só com meus pais, né? Vou pôr aqui. Vai ser mais simples. Bom, gente, pão seco, né? O pão de ontem eu tinha um pão de milho vieiro aqui. Eu vou dar uma quebradinha no meio. Pronto. Vou pegar essa parte mais sequinha que eu gosto. Pronto. Tá feito. Vou fazer assim. Vai ser mais simples. Pronto. Então, o que vai? O pão, o ovo e a salsinha. Tá? E a gente vai poder finalmente montar. Vou já montar meu couve-flor. Aqui vai ser mais simples. Couve-flor cozido de forma perfeita, gente. Dá para ver. Aqui você pode, se quiser, cortar um pouco. Você vê, esse sapato um pouquinho mais firme, normal. Só para isso aqui tá já cozido. Vou pôr aqui. Fazer a buquezinho. Se quer deixar mais crocante ou menos crocante, vocês fazem como vocês quiserem, tá? É muito bom essa couve-flor. A gente poderia fazer a minha famosa creme du baril, a sopa, não perdeu nada. Vai sozinho, você vê? A rapidez tá feita. Rapidez. Tá feito. Eu vou pôr um pouquinho
sal. É bom, mesmo se cozinhou na água salgada, mas enfim, tem que temperar, era só água, hein? Sal, pimenta. Eu vou derreter um pouquinho de manteiga. Vou dar uma colherzinha para me ajudar. Vocês vão fazer isso. Eu vi algumas receitas na internet que colocam azeite. Eu acho que meu pai colocava manteiga, então eu vou continuar a colocar manteiga, que eu acho que vai ser melhor, porque azeite também com couve-flor é alguma coisa delicada. A manteiga vai ser mais neutra. Hein? Olha isso. Não. Vou voltar com a manteiga. E lá, eu me lembro, ele fazia assim. Ó. Bem. Aí você. Meu pai era dono de um bistrô pequenininho. E eu fui criado dentro da cozinha com ele. Na verdade, a gente morava dentro da cozinha. Então, meu almoço, jantado todo dia, mesmo quando eu ia na escola, era dentro da cozinha. Então, meu pai, muitas vezes não tinha muito tempo para poder fazer um almoço, então a gente comia muito steak à la, steak com cebola, as coisas bem rápidas. Eu vou colocar um pouquinho de manteiga agora em cima do meu pão. Acho que vai ficar bem bom isso. Bom, gente, acho que com couve-flor a gente pode fazer coisa simpática, né, também. Aí mais um pouco de pão, né? Acho que bem rústico, né? Bem desta forma. E agora faço, eu vou só pôr no forno para dourar. Tá tudo cozido. O que eu quero dourar um pouco, pegar sabor entre o pão e a manteiga, essas coisas. Né? Então vou dourar no forno. Eu vou organizar um pouquinho minha cozinha e daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui. Né? Não consigo fazer muito churrasco nesse momento, não dá para sair, então vou fazer um belo bife na minha casa, tá bom? Até já. Estou verificando aqui, está já indo bem, dois tempos, e vai finalizar, vou fazer o bife. O bife, gente, não pegue frigideira de antiderrapante ou de teflon, essas coisas. Pegue alguma coisa com fundo mais grosso se tiver, porque eu preciso de caramelizar, eu preciso de suco, porque eu vou fazer um sauté deglacé. Então eu preciso de suco, então metal é melhor. Metal puro, bem quente, colocar um pouquinho de óleo, filezinho de óleo, assim, um pouquinho mais, óleo. Eu vou aquecer o óleo, eu não vou colocar a manteiga agora, porque o óleo vai subir a temperatura, até uns 200 graus. Se eu colocar a manteiga agora, a manteiga vai começar a cozinhar, então vai queimar, então eu vou querer colocar o meu bife. E não é suficientemente quente, né? Eu tenho que selar muito forte minha carne. Você veja que eu gosto de carne mal passada, então eu faço sempre um bife alto para preservar justamente o lado mal passado por dentro, né? Então não na fritadeira, né? Você vê, ó, tem um filme de óleo lá dentro, né? Tem pouco, né? Olha isso. Né? Eu vou aquecer até ver a fumaça, vamos dizer. Tiver a fumaça, né? Vou selar bem forte. Eu vou pegar já uma faquinha, cortar minha manteiga, ficar pronta, e vocês vão ver. Eu vou colocar, é pouco, hein? É só para o sabor e a cor de novo. Você vai ver que eu vou colocar a manteiga e o bife quase junto. Não coloque sal antes, né? Bem na última hora sempre, porque senão o sal vai puxando, agora está quente, eu vou poder colocar o sal desse lado. O sal vai puxar o sangue por fora, né? Então tem que evitar. Pronto, bem temperadinho. Vou aproveitar, pegar a minha flor de sal que está aqui para depois. Né? Ó, tá quente isso. Isso eu vejo que está muito quente já. Ó, tá, olha a fumaça, gente. Olha a fumaça. É assim que se faz um bife. Coloque, ó, e aí. Esse é o belo barulho, esse é o que eu vi, Então pessoal,
Os meninos vão saber como faz. Você tem que aprender a cozinhar com vidro também. É bem isso. Eu sei que está quente. Eu vou selar. Né? Vou selar essa carne. Selar. Olha o sabor já. Veja. O que eu fiz? Eu fiz um pouquinho mais alto para mim e um pouquinho mais baixo para Adriano. Bom, para mim. Olha para trás também, como selou. Ó, mesmo atrás, ó, ficou igual. Ficou igual. Né? Eu vou passar desse lado um pouquinho, porque aqui já resfriou um pouco. Olha esse suco. Tá bem. O verde já está um pouquinho mais firme que esse, porque ele é um pouquinho mais baixo, é aquele da Adriano. Eu vou já tirar. E o meu não está bem bonito. Tá bem? Vou dar uma olhadinha aqui ainda. Está ótimo. Aí, o outro aqui. Está quase pronto. É rapidinho isso, tá? Rápido. Ó. Vou tirar. Vou deixar aqui descansar 2 minutinhos. 2 minutinhos. Isso aqui, olha o suco. Vou tirar a gordura. Não quero essa gordura. Deixar um pouquinho. Olha o suco. É isso que eu quero. Esse suco. É isso que vai dar sabor. Aqui eu vou colocar essa receita do meu pai. Alho. Um pouquinho de alho. Vou colocar um pouquinho de manteiga fresca aqui lá dentro. Bem pouco. 2 gramas. Pessoal, vou falar uma coisa. O cheiro tá bom, Adriano? Tá, delicioso. Receita do meu pai. Estou tão feliz de fazer isso com você, gente. Tão feliz. Ó, não deixe queimar. Ó, né? E agora vinho tinto. Um pouquinho de vinho aqui. Aqui eu vou soltar os sucos que estão aqui. O cheiro, gente. Pode parar desse jeito, deixa reduzir, pode parar, pode servir. Como você sabe que eu tenho sempre um pouquinho da minha famosa base aqui, eu vou colocar uma pedrinha de base. Se não tiver, gente, não precisa, pode parar desse jeito, deixa reduzir e para assim. Vou fazer um molho, realmente um molho. Já vou colocar esse no freezer. Olha o molho. Com isso faz o molho. Ele vai mudando, né? Porque estou usando o que a gente chama de glace de viande, né? Que é a demi-glace super reduzida. Então, algumas pessoas me falam, dá a receita diz, gente, 4 dias para fazer. Quando a gente faz no bistrô, eu começo com um panelão de 150 litros, termino com 12 litros. 4 dias, do dia e da noite reduzindo. Nunca vou fazer isso aqui, nunca. A receita se acha na internet, uma receita de demi-glace. Mas não é, o problema é fazer uma quantidade grande, né? Nem um pouquinho a paleta que eu falei, a paleta de leite, vai fazer uma paleta de leite que vai cozinhar 10 horas, não dá. O molho, sensacional. Vou ver aqui, eu vou poder aumentar um pouquinho o forno, queimar um pouquinho mais. Esse é show. Agora eu vou abaixar aqui. Aqui, gente, deve ter um pouquinho de suco. Quase nada, mas está ótimo. Isso. E vou só esperar para dissolver a minha açúcar. Você vê que virou diferente. Agora é realmente um molho. É um verdadeiro molho. Vou experimentar. Sensacional. Um pouquinho de sal. É maravilhoso. Tá pronto. Eu vou fazer também coisas que você não precisa fazer, e que a gente gosta de fazer, gente profissional da cozinha. Um pouquinho de manteiga, eu vou montar na manteiga. Ó, ele vai mudar, ou não ferve mais, vai mudar, vai dar brilho, vai dar sabor, redondez, aveludada. Enfim, esse é o grande molho.
Receita do meu pai, né, gente? Estou emocionado com isso. Vou fazer um negócio que eu vou fazer isso, passar por dentro um pouquinho, só para ver aquecer a minha carne, finalizar ela aqui. Devagarzinho eu vou montar minhas carnes, passar os dois lados, sem ferver a carne, claro, sem deixar ferver, né? Olha isso. Receita do meu pai, gente. Vou desligar, vou montar. A Adriana vai poder me passar o prato. Pode pegar, tem já as duas mãos, né, gente. Hoje. Entrecôte. Olha isso. Tá boa. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Olha isso. Então vou. Olha o brilho do molho. Olha o brilho. Não dá para fazer em casa, é verdade. Se tiver demi-glace, vem me ver no bistrô. A gente tem sempre demi-glace, fumê de peixe, base claro, base escura. Claramente para cozinhar em casa sem isso, vocês não vão jogar um caldo, gente, um caldo industrial lá dentro, né? Pelo amor de Deus. Seria, eu acho, uma pecado. Vamos colocar isso aqui. Meu pai fazia assim. Eu vou copiar meu pai. Olha isso. Olha isso. A Adriana, que é da cultura brasileira, me falou: você podia colocar mais pó. Queria uma farofa. Eu falei: não, tem que ser delicada. Quer colocar mais pó? Pode, gente. Pelo amor de Deus, pode. Já vou finalizar isso aqui já vou misturar isso aqui. Vou misturar salsinha e arroz cozido. Uma colherzinha. Olha isso. Tem mais. Acho que é uma receita bem caseira, né? Tem ovo para complementar, acredito que foi. Quando foi criada essa receita foi complementar. Aqui, entrecôte do chefe. Aqui, entrecôte da madame. Uma bela salada lá no meio, fresquinha. Né? Uma vinagrete feita com balsâmico. Adriano já fazia, que fez, com balsâmico e mostarda. Né? Pelo menos a vinagrete, assim. Ela faz muito bem isso aqui, faz muito bem. Depois a gente vai misturar. Gente, eu aconselho mesmo, fique em casa e faz isso, gente, faz isso, porque agora vou experimentar de verdade. Merci mon papa, c'est délicieux. Comme ça. Gente, parece que eu estou voltando, vai, 50 anos atrás. Santé, gente. Uma boa tarde para todo mundo. Beijo.